De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Rio Grande do Norte e também no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar todas as entrevistas, comentário e opinião. Hoje, aqui no Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, vamos conversar com o ex-presidente, ainda diretor do sindicato, Fernando Freitas. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Um prazer é todo meu. Estou à sua disposição. Muito bem. Eu gostaria que nós iniciássemos a nossa entrevista falando sobre um tema que tem interessado a boa parte da população do Rio Grande do Norte, o funcionalismo público em especial, que é a reforma da Previdência. Qual é a proposta específica e a discussão que o sindicato leva nessa questão para a negociação com o governo do Estado? Primeiro, assim, a gente acredita que alguns ajustes têm que ser feitos no regime próprio de previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, uma reforma é necessária. Em função da emenda constitucional 103, aprovada o ano passado em Brasília, em novembro passado, e também em função... Há uma obrigatoriedade de que os estados façam suas reformas também. Tem controvérsias do ponto de vista do debate da legalidade, né? Mas o Estado não pode correr riscos de não receber, né, transferências voluntárias, de não ter o aval do governo federal com relação a empréstimo, inclusive vislumbrando aí a aprovação do Plano Mansueto, que é o programa de equilíbrio fiscal, equilíbrio financeiro do governo federal. Deve ser aprovado isso ainda no primeiro semestre e o Estado do Rio Grande do Norte tem que buscar esse recurso para poder equilibrar o Estado do ponto de vista financeiro. Terminar de pagar os seus servidores, o Estado ainda deve 800 milhões de reais. Agora, no dia 15, o governo vai pagar novembro de 2018, mas vai ficar duas folhas ainda, que é o 13º de 18 e dezembro de 18. E bem como também dizem que tem quase 1 bilhão de débito de fornecedores. Então, o governo precisa, sim, ir buscar esse recurso e eu acho que... Para isso tem que fazer a reforma local. Sim, não pode correr o risco de não ter o certificado da Previdência, né? Bem como também eu acho que a expectativa de vida dos brasileiros, dos nordestinos aqui, dos potiguares, subiu um pouco nos últimos 15 anos e eu acho que é necessário que alguns ajustes sejam feitos, né? Nós temos muito preocupado com relação à isenção, é um debate forte que nós estamos fazendo com o governo para poder melhorar a isenção dos inativos, aposentados e pensionistas. Hoje, atualmente, é até 6 salários mínimos, né? Quem é aposentado e pensionista ganha até 6 salários mínimos, não paga a Previdência. O governo começou propondo um salário, mas já admite ir para 2,5 salários, R$ 2.500 de isenção. A gente está querendo manter os 6. E a outro debate também é a questão da alíquota. O governo apresentou uma tabela progressiva, nós concordamos com a tabela progressiva, mas não com uma alíquota efetiva de 15 ou 16%, como o governo está propondo. O que é que isso geraria, Fernando, em termos de impacto do ponto de vista financeiro nos salários? Por exemplo, a reforma sendo aprovada, quem ganha a partir de R$ 5.000, por exemplo, descontaria quanto do seu salário e quem ganha R$ 30.000, já no topo da carreira, descontaria quanto, por exemplo? O governo, Robson, apresentou uma calculadora e tem que se fazer caso a caso. Mas a média que se discute isso financeiramente? R$ 5.000 eu não sei dizer, mas, por exemplo, R$ 20.000 haveria um impacto pela última proposta apresentada pelo governo de aproximadamente R$ 1.100, né? Isso é significativo, né? Você tem que ver que para quem ganha menos vai ter um impacto menor, tá? Mas todas as categorias dos ativos seriam impactados, né? Então, assim, hoje, ainda com salários atrasados, a gente ter, né, esse desconto a mais da Previdência, eu acho que é preocupante. Mas nós acordamos, nós temos acordo que é necessário ter essa tabela progressiva. Nós pagamos hoje 11%, aceitamos
ir para uma alíquota efetiva de 14% ou 14,5% para colaborar no aumento, né, da arrecadação do IPED. Não pode ser mais do que isso, porque senão vai pesar muito, né, as categorias não vão ter como participar desse esforço de tentar diminuir o déficit da Previdência no estado do Rio Grande do Norte. Há um detalhe, inclusive, interessante, né, que é a diferença do ponto de vista da reforma da Previdência, quando a gente fala no plano estadual, os governos estaduais e municipal, as prefeituras, quando se compara com a reforma da Previdência no plano federal. No plano federal, a reforma da Previdência foi claramente para se destinar essa economia, digamos assim, entre aspas, do governo, para superávit primário, ou seja, um dinheiro que vai para juros e da dívida pública, né, que termina o dinheiro caindo na mão dos bancos, por exemplo. Já no caso da reforma da Previdência dos estados e municípios, o dinheiro o governo vai, de certo modo, economizar para ajudar a pagar os próprios salários e equilibrar a própria conta do governo. Segundo o governo, tem um rombo mensal de 140 milhões na Previdência, ou seja, o governo tira do Tesouro por mês para complementar o pagamento de aposentadorias e pensões, 140 milhões de reais. E isso governos anteriores de Rosalba e Robles já sacaram dinheiro do fundo previdenciário. Esses 140 milhões realmente tem que buscar solução para isso aí, porque senão o Estado vai ficar insustentável, vai ficar inviável, né, manter a administração financeira do Estado. Então é por isso que a gente acorda também, tem acordo de que é necessária a reforma, agora só que não pode, o governo está sinalizando com a economia, com essas alíquotas e com todas essas propostas de modificação do regime próprio, de uma economia, entre aspas, de 25 milhões, né, por mês. Então, assim, a gente acredita que talvez um esforço mais de negociação, se baixar um pouquinho de 25 para 20 milhões de reais, talvez atenda, né, pelo menos a maioria das categorias e também atende em parte, né, em boa parte, essa busca do Estado do Rio Grande do Norte, do governo do Estado, em diminuir o déficit previdenciário. Fernando, e pela sua expectativa, pela experiência que você tem, você também presidiu o sindicato, participou de diversas negociações, está participando dessa, qual a chance de aprovação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do Estado? Olha, nós estamos tentando esgotar ao máximo a negociação com o governo. Queria, inclusive, dizer aqui que parabenizar a postura do governo do Estado do Rio Grande do Norte, a postura também das entidades que representam os servidores públicos nesse esforço dessa negociação. Tá? Foram poucos os estados do Rio Grande do Brasil que fizeram uma negociação tão, vamos dizer, intensa como nós estamos fazendo. Vencendo essa etapa, que eu acho que a gente vence nessa terça-feira, no mais tardar na próxima quarta-feira, o projeto vai ser enviado para a Assembleia Legislativa e nós vamos, novamente, dentro da Assembleia, né, nas comissões de Constituição e Justiça, na comissão especial, que é uma PEC, então precisa ser formada a comissão especial, nós vamos fazer esse debate, como também em plenário, para tentar mitigar, diminuir as perdas dos servidores e, ao mesmo tempo, avançar com o combate a esse déficit previdenciário, bem como também ao déficit atuarial. O déficit atuarial é um déficit enorme, gigantesco, de bilhões de reais, que, de alguma forma, tem que ser combatido com essa reforma da Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Fernando, você presidiu até bem pouco tempo o Sindicato dos Autores Fiscais do Rio Grande do Norte. Gostaria que você pudesse destacar 3 pontos que marcaram a sua passagem pela presidência do sindicato. Olha, Robson, assim, nós fizemos um trabalho corporativo em defesa dos direitos dos auditores fiscais do Estado do Rio Grande do Norte, na busca por o retorno de investimentos na Secretaria. O Estado do Rio Grande do Norte passa por uma crise fiscal muito grande e nós apontamos como uma principal saída o retorno de investimentos na Secretaria Estadual de Tributação para poder a gente dar continuidade e de forma mais sustentável ao esforço fiscal, ao aumento da arrecadação real em nosso Estado. Nós tivemos uma luta forte junto, inclusive com o Fórum de Servidores,
contra o atraso de salários, né? Foi incansável essa nossa luta, né? E também temas nacionais. Nós participamos, junto com a nossa Federação Nacional, do Fisco Estadual e Distrital, na luta contra a reforma da Previdência no governo Temer, a PEC 287, né? E participamos agora também em defesa da única reforma que é necessária para o país a curtíssimo prazo, que é a reforma tributária. Eu acho que sem dúvida, não tem como nós... É muito forte a taxação no consumo dos brasileiros, né? Se formos nós, um mendigo e o dono da maior empresa do estado, comprar 1 quilo de feijão lá no Nordestão, teoricamente todos pagamos o mesmo preço, mas na prática quem pagou mais foi o mais pobre. Robson, só o Brasil que faz tributação cobrando principalmente no consumo e na produção. Que atinge diretamente ao pobre. Os outros países todos, eles tributam e arrecadam mais no imposto de renda e no imposto sobre o patrimônio. Tá? A gente aqui faz o contrário. Muito imposto no consumo, muito imposto na produção. Isso faz com que os nossos produtos sejam mais caros, isso faz com que a roda da economia seja menos intensa, justamente por pouca competitividade com relação ao mercado internacional e também como um fator de inibição do mercado interno. Então, eu acho que é urgente, mas urgente mesmo, o governo federal, os deputados federais, os senadores, já estão iniciando esse debate na atual legislatura e nós esperamos que seja feito, mas não seja feita uma reforma capenga, uma reforma tímida, que seja enfrentada realmente essa situação de descompasso do nosso sistema tributário com o resto do mundo. Fernando, você tem tido seu nome circulando nos bastidores como um possível candidato a prefeito de Natal pelo PCdoB. Hoje, inclusive, o PCdoB ocupa a vice-governadoria com o presidente do partido, se não me falha a memória, o presidente do partido ainda é ele, o Antenor Roberto. Mas, procede a informação, você realmente está colocando o seu nome para disputar a prefeitura da cidade de Natal? Robson, é um desafio enorme, eu nunca fui... A primeira filiação partidária minha, nós recebemos esse convite do partido através do Movimento 65, é uma porta mais ampliada que o partido está abrindo para a sociedade, para pessoas comuns, para líderes sindicais, para mulheres, jovens, para profissionais liberais, empresários, né, que se sintam chamados para participar do debate político e do debate eleitoral de 2020. E o seu nome está à disposição para disputar o cargo de prefeito? Sim, nós nos envolvemos em setembro, a partir de setembro passado, também no debate sobre a revisão do plano diretor de Natal, e isso empolgou a militância do partido, a direção do partido, em aprovar a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Natal. Por que você topa disponibilizar seu nome para disputar a prefeitura? Robson, primeiro não pode ser um projeto meu, não é um projeto pessoal. Volto a dizer que me envolvi no debate sobre a revisão do plano diretor de Natal e isso me gerou uma vontade enorme de participar da formulação de diagnóstico e de prognóstico, de propostas para a nossa cidade. Eu acho que Natal precisa enfrentar essa taxa altíssima de desemprego. Nós somos a terceira maior taxa de desemprego das capitais do Brasil, quase 20% na nossa população ativa e uma média está de 25%, desempregada. Inclusive de crianças constantemente sem acesso à creche, termina na marginalidade. Nosso índice de desenvolvimento humano, é o que você está falando, tem diminuído nos últimos anos. A economia de Natal está murchando. Nós estamos vendo aqui, apesar de toda a crise econômica nacional, mas nós estamos vendo vizinhos, né, como João Pessoa, como Fortaleza, o próprio Recife, a isso a economia pujante, com taxas de desemprego menor, Natal está quase vivendo, tenho conversado muito com os empresários e sinto quase que uma depressão coletiva
né, dos empreendedores. Há um marasmo na cidade de Natal, né? Por falta de uma política. É o mesmo grupo que há mais de 70 anos governa a prefeitura de Natal. Natal não tem uma política de desenvolvimento econômico, de retomada de desenvolvimento. A gente precisa elaborar isso aí para Natal. Então, assim, a pré-candidatura é para debater a cidade. Estamos fazendo reuniões com empresários, com contabilistas, com economistas, com engenheiros, com mulheres, com todos os segmentos da sociedade. E o que nós queremos, com sinceridade, além de viabilizar eleitoralmente o nosso nome para as convenções partidárias, mas o que nós queremos também, principalmente, é elaborar um plano, né, para o crescimento econômico e social da nossa cidade. Fernando Freitas, muito obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena. Tá, muito obrigado. Um prazer é todo nosso. Muito obrigado. Continue ligado com a programação da Band Natal e também nas nossas outras entrevistas, comentários e opinião no canal do YouTube.